Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que esse já é o meu maior testemunho, que é estar aqui falando com vocês. Eu acho que já peço desculpa porque provavelmente eu vou chorar. É, não existe testemunho maior do que você estar entregue mesmo a Jesus, é você se permitir estar vulnerável para mostrar o que Deus fez na nossa vida, né? Para mim esse é o maior testemunho e eu confesso para vocês que falar de testemunhar para mim não é nada difícil, porque a minha vida é um testemunho vivo. Eu fiquei, né, quando a irmã Maria me fez o convite, foi muito fácil para mim. Eu fiquei pensando em várias e várias e várias histórias lindas, testemunhos lindos para contar para vocês de saúde, de bens materiais, de desde a minha infância até agora. E hoje, né, ao orar, o Senhor Jesus me conduziu ao dia 18 de janeiro deste ano de 2026. Porque, como eu disse, não existe testemunho mais lindo do que você falar sobre o seu relacionamento com Jesus, que a partir do momento que nós estamos ligadas a Ele, todos os dias nós temos um testemunho para contar. Todos os dias que a gente dorme e acorda já é o nosso maior testemunho. Por isso, Senhor Jesus, Pai, que as minhas palavras alcancem o coração de quem precisa ser alcançado, Pai. Que as minhas palavras soam como perfumes ao Senhor. Que te alcance, Pai, e que a minha entrega seja real e verdadeira. Que o Espírito Santo de Deus me conduza a falar com todas as pessoas que estão online agora, das que vão ouvirem depois. Que essa palavra alcance corações que precisam ser alcançados, Senhor. Usa-me, Pai, usa-me que eu me permita ser moldada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Para falar do meu testemunho de 18 de janeiro, eu vou ler com vocês Atos 3. Eu uso lente, agora chorando, minha lente tá toda embaçada, mas vamos lá. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, tá em Atos 3. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Amém. Eu, eu escrevi no dia 18 de janeiro, eu tenho um caderninho aqui, meu caderninho com Deus. E 18 de janeiro eu escrevi sobre Atos 3. E o que que eu resolvi? Por que que o Senhor Jesus, eu vejo tanta clareza nos louvores que foram ministrados aqui hoje? Porque a minha primeira frase é: quem anda, participa, quem anda, tem testemunho. Então, o dia de hoje já foi marcado para mim lá em 18 de janeiro. O que eu escrevi aqui, que vai ser ministrado hoje, já foi sonhado pelo Senhor muito antes. Aqui neste dia, eu conto o meu momento, o meu testemunho com o Espírito Santo. Eu conto que quando eu era, só para contextualizar, eu conheço a palavra desde muito novinha. Eu tenho 37 anos e a primeira vida a ganhada da minha família foi da minha tia. Eu já tinha 3 anos quando a vida dela, quando o Senhor Jesus a abraçou e ela se permitiu entregar a vida dela para Jesus. E desde as orações dela, hoje, meu dia aqui, é um testemunho para ela, porque foi debaixo de muitas orações, de muito joelho no chão. Só que ao longo da minha vida, nós tivemos vários percursos, né? Nós tivemos várias pessoas que não permitiram verdadeiramente que Jesus entrasse e que nos afastou da igreja em si, igreja e templo, né? Porque a igreja somos nós. Eu acho que todos os dias, quando a gente consegue entender que a igreja de Jesus Cristo somos nós, eu, vocês, cada uma de nós, somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, foi por nós, foi por cada uma de nós. Mas que às vezes a limitação de um espaço me fez com que eu me afastasse do Senhor. E eu me mudei, eu sou de Minas, né, de Uberlândia, e eu, adolescente, me mudei para Palmas. E apesar de conhecer, como eu disse, o Senhor Jesus, desde muito novinha, me lembro, pequenininha, quero fazer uma observação muito importante. Eu não vou me lembrar do nome da primeira irmã que louvou. O hino da harpa tá aqui, eu anotei, porque ao longo da minha vida, e hoje em dia eu posso dizer por mim, vou falar da minha igreja logo mais, mas a gente se acostuma e que para entrar na presença do Senhor, muitas das vezes eu sempre coloco um louvor ali, mas quando a irmã começou a louvar, eu me vi pequenininha na assembleia, onde não tinha instrumentos. Onde era só o Espírito Santo de Deus ministrando nos nossos corações, sem uma grande banda, sem uma grande luz, iluminação,
Apenas ele e as palavras lindas escritas na harpa, aqueles louvores maravilhosos. Então, quando a irmã começou a louvar, quando eu comecei a falar, eu disse que o Espírito Santo marcou esse dia pra mim no dia 18. Mas quando eu me vi pequenininha, foi muito antes. Nós somos escolhidas pelo Senhor. E quando a gente fala que o Senhor escolhe a gente desde o ventre da mãe da gente, a gente precisa se lembrar disso. Então, quando a irmã começou a louvar, o Espírito Santo de Deus foi me mostrando coisas que às vezes eu peço pra ele em oração, Senhor. Desculpa, o meu filho me ligou aqui. Mas o Espírito Santo me mostrou que foi desde pequenininha, sim, você é escolhida, como ele me mostrou agora, eu tenho certeza que ele vai mostrar para cada uma de vocês que foi lá no ventre, que nós somos escolhidas. Todos nós somos escolhidas pelo Senhor Jesus. E eu anotei no dia 18 porque eu me lembro de orar. Adolescente, a fase da adolescência ela é muito difícil. É, eu não conheço vocês todos que estão aqui, então se vocês convivem com adolescentes, tentem sempre se lembrar da sua adolescência. Eu não sei como foi a vida de cada um, mas é um processo, é uma transição da inocência de uma criança para a maturidade da vida adulta. Então é muito importante esse cuidado. E eu me lembro, eu me batizei aos 15 para 16 anos, e eu me lembro de orar para o Senhor Jesus, porque a minha meta, o meu maior alcance naquele momento era orar em línguas. E eu queria orar em línguas. E a minha oração, eu me lembro de falar para o Senhor claramente: eu vou até lá, na frente, eu vou ajoelhar, e eu quero saber que o Senhor existe se eu orar em línguas. E eu fui, e eu me ajoelhei, e eu orei em línguas. Mas quando eu terminei, o sentimento foi. O Espírito Santo falou claro para mim. Eu não preciso provar para você que eu existo apenas por orar em línguas, mas por te amar, te ouvir e conhecer o seu coração, tá entregue. Você pode infinitamente mais do que aquilo que você acha que você pode, mas se orar em línguas vai solidificar sua fé em mim, tá entregue. E eu me lembro de encher tanto meu potinho da fé, de transbordar, e que ao longo do caminho ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. E esse ano, 18 de janeiro, após um longo percurso de inúmeras batalhas, como eu disse, eu poderia passar horas e horas, porque a minha vida ela é um testemunho diário. Eu, esse ano, novamente, lá na igreja, me vi adolescente, com 15 anos, apesar de estar tendo um relacionamento grandioso com Jesus, a minha oração foi diferente. Foi, Senhor, tá escrito aqui, Senhor. Eu me lembro de orar e falar, Senhor, eu quero viver essa experiência. E hoje, de 18 de janeiro, eu pedi no coração, não em oração, para que Deus se mostrasse para mim. E ele não precisava, mas novamente ele fez. Quando o pastor chamou lá na frente as pessoas que queriam ter um renovo, eu fui. E eu me lembro de tocar a mão no altar. Quando eu toquei a mão no altar, eu não falei mais por mim, mas o Espírito Santo falou através de mim. E eu me lembro de orar ali, entrar em espírito e orar, orar, orar em línguas. E a pastora Ludmila, que é da minha igreja, quando ela tocou em mim em oração, as nossas orações se juntaram. E eu vivi essa experiência de orar e não ter o dom do discernimento do que estava sendo orado, mas de sentir o quanto o Senhor Jesus estava fazendo através daquela união. Porque o meu maior milagre, né, o meu maior testemunho que eu sempre quero almejei contar para as pessoas é usar o dom da fala para ganhar vidas para Jesus. E eu escrevi aqui: eu sou merecedora do altar. Eu sou merecedora do meu ministério. Eu tomo posse. De 18 de janeiro eu tomei posse de algo que já era meu. E hoje, aqui falando com vocês, quando a irmã Maria me convidou, eu aceitei ali de prontidão, porque falar para mim é muito tranquilo. Falar para mim é muito tranquilo. E ao longo dessa semana, Deus falou para mim: não é sobre dar um testemunho de algo que aconteceu com você, é sobre colher aquilo que você tem pedido em oração. Porque para falar para muitos, você precisa começar do começo. Você precisa falar para alguém, você precisa falar com alguém. Estar aqui falando com vocês hoje é me tirar da zona de conforto, porque um grande testemunho que eu quero contar para vocês é a minha casa.
é estar na minha casa hoje. E eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, mas eu quero deixar claro para vocês. Todo milagre que Deus faz na nossa vida não é apenas para nós. É para que através de nós, através deste milagre, outras pessoas sejam alcançadas. Por isso, analise aquilo que você tem pedido tanto para o Senhor e veja para onde vai transbordar tudo isso, porque Deus ele não faz só pra gente. Esse coxo, que era desde nascença que fala aqui em Atos 3, quando eu li hoje e punham ele na porta, eu quis ler quem punha ele lá? Quem o levava lá todos os dias? E não tá falando na Bíblia quem o levava. Eu fui pesquisar quem o levava. E não é claro quem o levava. Mas provavelmente eram amigos e familiares que o levava ele lá. Mas era só até ali. Era só até na porta. Era só até aquele lugar. Por isso que muitas das vezes nós temos que olhar ao redor e ver quem são os Pedros e os Joãos que tá vindo até nós, que vai te fazer te dar um passo a mais, que vai fazer com que você vá adiante, né? Ande ali a segunda, a terceira milha, que vá alcançar aquilo que você tem pedido em oração para o Senhor. Então, estar aqui hoje falando com vocês é essa resposta. É alcançar, é não chegar só até a porta. As minhas orações, as minhas anotações do dia 18 de janeiro, a porta não é o seu destino. Para o coxo, desde nascença, vivendo aquilo todos os dias, para ele a porta do templo era o destino final. Era só aquilo de milagre, só aquilo de testemunho. Como eu disse para vocês, eu poderia contar testemunho da minha casa, que é uma casa, mas hoje para mim ela é templo do Senhor, porque no dia que eu recebi ela, eu entreguei ela para o Senhor para receber um PG. Às vezes a gente espera ter muito, muito, Senhor, quando eu tiver muito, quando eu alcançar muitas pessoas, a sua palavra será glorificada e testemunhada, Senhor. Eu quero falar para as nações, o Senhor, tá bom, fale para quem está do seu lado. Deixa eu ver seu coração, deixa eu ver se que você vai realmente entender que não é você, não é o dom da fala, o dom do louvor, o dom da palavra, o dom do discernimento que vai te levar a lugar algum. É a minha dependência, a dependência em mim, é o Senhor falando, dependa de mim, única e exclusivamente de mim, porque você pode, nós somos donos do ouro, nós somos filhas do dono do ouro e da pátria, do ouro e da prata. E eu fico pensando que muitas das vezes nós vivemos uma vida medíocre porque nós somos filhas dele, mas nós não nos colocamos nesse lugar de filha. Eu fico falando, meu Deus do céu, Senhor, obrigada, porque agora eu consigo viver cada vez mais dependente do Senhor. Eu não sei qual é o maior testemunho que vocês têm de vida, mas eu tenho certeza que aqui neste lugar tem pessoas que têm grandes testemunhos, mas não é o limite. Muitas das vezes a gente está vivendo o extraordinário de Deus e Deus está mostrando para você, é só a porta. É só a porta. Eu posso fazer muito mais. Eu posso dar aquela cura que você tanto pede. E não é uma troca. Ele não tá dizendo para você. Porque, né, gente, eu falo essa frase, meu filho de 7 anos repete isso sempre, mamãe. Se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas é sobre a sua entrega. É sobre quanto mais a gente se entrega ao Senhor, os nãos que o Senhor nos dá, eles ficam mais leves. Quando você entende que até um não do Senhor vai te tirar da porta, vai te tirar da sua zona de conforto. Quando eu fiquei olhando hoje para Atos 3, eu falei, meu Deus, naquela época, me levando para lá em pensamento, eu falei, provavelmente as pessoas que levavam ele até a porta acharam que era só até ali que ele merecia estar. É só até a porta que você merece estar. Você não vai, não tem como eu te levar lá para dentro. Eu tenho certeza que muitas pessoas carregavam ele até ali, por não ser coxa, entraram e deixaram ele ali. Mas Pedro e João chegou e olhou para ele e disse: Levanta e anda. O Senhor crê? Levanta e anda. Crê no Senhor Jesus? Levanta e anda. Vamos. E ele entrou na igreja. Ele foi para o templo. Ele não olhou para trás para falar por aqueles que julgavam ele, que levaram só até ali. Viu? Eu posso mais. Não, ele foi para frente. Ele foi para frente. Muitas das vezes a gente recebe o milagre hoje, a gente volta para trás, a gente olha para trás para poder às vezes olhar nós nos humilhamos até o momento do milagre, a gente ora, ajoelha, chora, se entrega e é uma entrega verdadeira. Mas quando o milagre vem, ao invés de olhar para frente, a gente olha para trás.
Deixa eu mostrar aqui para aquelas pessoas que não confiavam em mim o que Deus fez por mim. E aí a gente tira o Senhor Jesus de cena e coloca o nosso ego de novo. E coloca o nosso orgulho de novo. Hoje eu consigo olhar para trás e ver que no dia 18 de janeiro eu fiz lá atrás o que ele me tratou com 15, 16 anos. Eu me permiti, ele não, mas dessa vez foi com a maturidade de ele não precisa se provar para mim, mas Senhor, como filha amada que sou, como dependente de ti que sou, já é meu, o Senhor já me entregou. Me faz viver esse extraordinário de novo, orando em línguas. Me faz viver esse extraordinário de novo, transbordando nas pessoas. Ao anotar hoje, lendo novamente o Atos 3, eu vi que muitas das vezes a gente dá para as outras pessoas o nosso limite, o nosso extraordinário. Muitas das vezes a gente quer viver tudo de melhor do Senhor nessa terra, mas a gente entrega para as outras pessoas o comando da nossa vida, não entrega para o Senhor. E essas pessoas vão nos levar muitas vezes só até a porta. Não vão levar a gente adiante. Então a gente precisa estar sensível a quem nós estamos entregando, para quem nós estamos dando as mãos para nos levar a viver o extraordinário que Deus já nos deu. Como eu disse, né, muito Pedro e João aparecem no nosso caminho. Maria, eu faço questão de dizer obrigada por ter sido Pedro e João que me trouxe aqui. É, no outro louvor, fala muito claro, a gente não precisa esquecer. Não precisa, não pode esquecer que tá na Bíblia, né? As bênçãos do Senhor nos alcançarão. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Pegando o coxo ali sentado, as bênçãos do Senhor alcançou ele quando ele fez o quê? Quando ele andou. Quem anda, alcança. Nós precisamos andar em direção ao nosso propósito, andar em oração, andar em louvores, andar em comunhão, né? A importância da comunhão, a importância deste momento aqui. Meu Senhor Jesus, como é importante. E o inimigo, ele usa as pequenas brechas. O meu sim, quando a Maria me chamou, ele foi genuíno. Ele foi genuíno e o Senhor sabe disso. Mas ao longo da semana, eu falei até isso pra ela no áudio que eu mandei. Porque eu preciso realmente trabalhar. O inimigo foi nas minhas finanças. Peraí. O que ela pode fazer é muito. Então, peraí, eu preciso tirar o foco disso. E eu falei pra ela, olha, eu preciso, tô olhando um trabalho porque talvez eu preciso muito trabalhar e eu realmente preciso. E na hora que eu mandei o áudio pra ela falando, eu vou confirmar, o Espírito Santo falou pra mim, eu já te autorizei a fazer isso. Você me pede para que o seu dom, o presente que eu te dei, seja visto por outras pessoas que a fala e você está tendo a oportunidade. Eu estou dando a você a oportunidade, mas a decisão é sua. E logo em seguida eu mandei para ela. Eu preciso trabalhar, mas eu vou participar, eu vou escolher, eu vou decidir. Muitas das vezes o milagre ele está do nosso lado. É igual o coxo. Vocês podem imaginar quantos anos ele ficou ali do lado do milagre dele? Do lado, na porta. Ele já estava no lugar certo, ele já estava no lugar certo. Era uma porta que o impedia de viver o extraordinário de Deus. Era uma porta. E que muitas das vezes a gente sim precisa da humildade, precisa de nos humilhar mesmo perante ao Senhor e reconhecer que às vezes não é as pessoas ao nosso redor que vai nos fazer viver o extraordinário. São outros Pedros e Joãos que o Senhor manda. Que a gente entregue a nossa mão e fale, ok, me leve. Tô entregue. Eu confio no Senhor. Eu confio que você está sendo usado para me direcionar a viver o extraordinário de Deus. Então, eu acho que nada do que eu contasse para vocês de bem material físico, saúde, a vida do meu filho, o que Deus tem feito no meu coração em questão à restauração da minha família, que pode ser que não aconteça da forma como eu almejo, mas eu creio que vai acontecer infinitamente melhor daquilo que eu almejei, daquilo que eu imaginei, daquilo que eu posso ver. Eu tenho certeza disso. Mas que nada valeria mais do que eu contar para vocês que
O que muda a minha vida todos os dias é o testemunho de lembrar que eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe, que eu tenho um propósito, que mesmo que eu tenha andado por caminhos tortuosos, por escolha minha, o Senhor Jesus nunca me abandonou. Ele sempre esteve comigo. Ele olhou para mim quando eu mesma não olhava. Ele acreditou em mim quando eu mesma não criei naquilo que ele tinha para mim. Que muitas das vezes, quando eu estava com raiva dele, quando eu falei que o Senhor Jesus não existia, e ao mesmo tempo, quando eu me arrependia, eu abri a porta do meu coração e ele estava ali, ali, esperando. Que muitas coisas que eu não alcancei não é porque eu não sou merecedora, é porque eu não estou pronta para receber. A gente precisa estar pronto para receber. Eu não sei qual é o milagre que você tem pedido para o Senhor. Eu não sei o que é que nas suas orações você tem falado para Deus. Deus, eu quero contar esse testemunho, eu quero viver esse testemunho. Esteja pronta, esteja preparada para viver esse extraordinário do Senhor, porque Ele não vai te entregar nada que vai te afastar do caminho dele. Ele não vai te entregar nada que vai fazer com que o seu coração corra o risco de ser quebrado depois. Então esteja pronta, esteja preparada, esteja disponível, esteja, se humilhe aos pés do Senhor, reconheça o quão insignificante nós somos. Hoje eu falo isso, gente, porque eu vivo isso todos os dias. Eu coloquei o meu filho no lugar de Deus. Eu já cheguei a pensar que sem o meu filho eu não era nada. Filho é o presente do Senhor. O Senhor nos entregou. Mas é sem o Senhor Jesus que eu não posso criar o meu filho. Sem ele eu não consigo ser a mãe extraordinária que eu quero ser para o meu filho. O nosso primordial é o Senhor. Quando a gente tem o Senhor Jesus no nosso coração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É todas, não é uma coisa ou outra, é todas. A gente precisa se lembrar disso. Por isso eu sei que todas aqui têm alguma tribulação. Tem algum lugar de que a gente olha e fala, o Senhor não está fazendo ali, ali eu não escuto o Senhor, ali o silêncio de Deus é a resposta, e muitas das vezes a gente não quer essa resposta. A gente quer uma voz audível, a gente quer um milagre, a gente quer um financeiro sendo restaurado, um casamento, um marido, um filho, uma cura. Como eu disse, eu não sei o que é, mas eu sei que todas vocês, como eu, temos uma área onde nós precisamos nos entregar mais, onde o Senhor Jesus às vezes está tirando para nos dar em dobro. A gente só precisa confiar que isso vai acontecer. Enfim, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Como a irmã falou no começo, é uma parte que sempre é muito sensível para mim. Quero falar para vocês, eu moro em Londres, eu congrego na Catedral Internacional no Campus Sul. Eu sou muito grata por poder estar naquela igreja. Eu admiro, eu honro os nossos pastores, pastor Jackson Antônio, pastor Akemi e todos os outros pastores da minha rede. Eu faço parte de uma rede de solteiros, pastora Alessandra, pastora Genor, que nos conduz. Eu tenho a minha líder, a Carlane, minha líder espiritual, e eu honro todos eles, reconhecendo que são seres humanos como nós, mas o sim deles permite com que a nossa casa esteja cheia. E eu sou do Ministério Kids, eu sirvo no Ministério Kids. Nós estamos orando pela nossa igreja Kids. É lindo ver o mover de Deus. Então, se alguém de Londres, né? Se alguém, se essa palavra alcançar, esteja convidado. E eu quero falar agora porque é a parte mais sensível para mim. E eu creio que essa sensibilidade é através de um chamado. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar. Eu não sei aonde essa live vai alcançar. Os corações que serão alcançados. Vai ser alcançado da maneira como o Senhor Jesus decidir. Por isso, se você escutou até aqui, sente que você precisa entregar, precisa ter esse encontro com Jesus, quer conhecer esse Deus que a gente fala que faz e ele faz em detalhes, mesmo que você não se ache merecedora, mesmo que você não ache que para você não tem mais jeito, todos os pecados foram lavados na cruz, todos, o meu, o seu, aquele que você acha que não tem perdão, o Senhor Jesus fez por você. Ainda que você não creia nele, ele fez por você e ele está pronto para te receber do jeito que você é, do jeito que você está. Não tente mudar nada para receber Jesus, porque nós não somos merecedoras. É a graça do Senhor Jesus que permite com que a gente viva esse extraordinário. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou se você quer voltar a viver como eu voltei a viver essa experiência linda, feche os seus olhos agora.
Coloque a mão no seu coração, onde quer que você esteja, e repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor agora. Eu reconheço que o Senhor Jesus é meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que eu não sou merecedora de nada, mas a tua graça me alcançou agora. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver ao seu lado a partir de agora. Por isso, escreve o meu nome no livro da vida neste momento, Jesus. E a partir de agora, eu creio que a minha vida será transformada e eu tomo posse de tudo que o Senhor sonhou para mim. Eu quero viver ainda nesta terra, Senhor Jesus, ao lado do Senhor, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E eu creio, Senhor Jesus, que a partir de agora a minha vida foi transformada. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora para que todas essas pessoas, Senhor Jesus, que serão alcançadas através dessa palavra, Pai, pessoas que precisavam voltar para o Senhor, pessoas que precisavam te conhecer, Senhor Jesus. Sinta o Espírito Santo fluir na vida deles, nos pequenos detalhes, Pai, que a gente possa te ver e te reconhecer nos pequenos detalhes, Pai, porque é através desses pequenos detalhes que nós vemos que o extraordinário do Senhor já é feito nas nossas vidas diariamente. Jesus, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor Jesus, porque é através do pouco, Pai, quanto mais eu seja fiel, o muito se transbordará na minha vida, Pai. Que essa palavra alcance o coração de cada uma das irmãs que estão aqui num sábado, Senhor Jesus, entregando o melhor que nós temos hoje, que é tempo, Pai. O tempo é muito precioso. Que esse tempo de qualidade, Senhor Jesus, seja renovado, renova as forças no coração de cada uma delas, que já estão aqui há muitos sábados fazendo isso, Pai. Seja com elas, Senhor Jesus. Eu não sei o que aflige o coração delas nestes momentos, Pai, mas que o Senhor vá de encontro a elas, Pai. Dê o renovo, Pai, dê o respiro, Senhor Jesus. Transborde na vida de cada uma delas, Pai, na família delas, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja testemunho vivo diário, aonde quer que ela passe, que a planta dos pés de cada uma das irmãs que estão aqui, Senhor Jesus, onde elas tocarem, Pai, onde a planta dos pés delas pisarem, Senhor Jesus, seja para a honra e glória do seu nome. Elas são consagradas, Senhor Jesus, para ti. Então eu agradeço, Senhor Jesus, mais uma vez pela oportunidade, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Jesus, e que seja um sábado, Pai, abençoado para cada uma de nós, Pai. Amém. Amém.